Quando Napoleão fechou os conventos na Alemanha, ele fechou os conventos em Münster, certo? A Catarina Emmerich era a freira desses conventos. A Catarina Emmerich era uma camponesa, que ela conta na vida dela que ela tinha nascido com a espiga da profecia. Que ela tinha, então, na barriga, quando ela nasceu, uma espiga de trigo, que é a espiga da profecia. A parteira cortou essa espiga com o consentimento da mãe dela. E ela perdeu, então, grande parte do espírito profético. Só tinha metade. Só tinha metade. Vocês têm aí já o romantismo inteiro. O dom da profecia é um dom que se manifesta fisicamente. A mistura entre o físico, o natural e o sobrenatural dá essa tal espírito da profecia. Um absurdo. Claro. Todo romantismo vai fazer essa confusão de natural e sobrenatural. Que vai fazer o Vaticano II. O Delibaco vai dizer que o natural é sobrenatural. Toda Então a Catarina, desde pequena, ela queria, tinha visões e outras coisas, diz ela. Ela era camponesa e ela disse que chorava quando via uma noiva, porque dizia para Deus, o Senhor bem que podia ter feito a reprodução humana de modo menos nojento. Quer dizer, gnóstica. Ela acreditava na astrologia. É claro que ela não aprendeu isso sozinha. Claro. Entrou num convento a duras custas. Acabou entrando no convento e ainda quando estava no convento começou a ter graças estáticas. Ela teve primeiro um espinho da paixão na testa dela, ela dizia ter, né? Nunca ninguém viu. E depois as chagas, etc. E tinha também vários sinais do corpo. Desculpe que o negócio é muito obsceno. Tudo é obsceno. É de uma obscenidade inacreditável. Ela se tinha no peito, no osso externo, aqui, entre os seios, ela tinha uma cruz de fósforo. Crucifixo assim. Sabe o que é isso? Boca de galinha, magia negra. Ela tinha aqui. Depois apareceu outra, duas cruzes de fósforo no peito dela. Depois apareceu uma cruz larga, bem apoiada na lua, mais assim, desculpe dizer, entre o umbigo e o sexo. Os padres com quem ela foi expulso do convento, Napoleão fechou, ela ficou morando com 2 padres. Para dizer que ele cuidava dos padres, os padres cuidavam mais dela. Então os padres vestiam ela para mostrar para todo mundo os sinais que ela tinha nos seios, que ela tinha entre o umbigo e o sexo. Ah, que horror! O bispo Drossovich proibiu deles fazerem isso, eles escutaram fazer. O bispo Drossovich de Münster, ele era membro da sociedade secreta dos despertados da Baviera e dos pietistas da Alemanha, subordinada aos Eider. A família dele é chamada na Sagrada Família de Münster, todos metidos com magia romântica, etc. Os padres que cuidavam da Catarina Emmerich eram protegidos pelos homens de confiança do bispo Drossovich. Tá claro? Ela começou a dizer então que tinha chagas nas mãos. Quando a Prússia tomou a região, a Prússia protestante mandou prendê-la. Ela ficou vários dias presa e aí descobriram que ela arrancava, ela confessou que arrancava as cascas felizes para manter as tais chagas. Desde que ela foi na Prússia não teve mais chagas. Com ela aconteceu coisas estranhas, eu contei para vocês, eu acho. Contei? Não outra citação. Ela tinha êxtases, né? Então um dia os padres chamaram o médico, o Dr. Wessner. O Dr. Wessner deixou um livro dele com memórias que tinham convertido, conta da conversão dela pela Catarina, dele pela Catarina Emmerich. Quando ele foi ver a primeira vez, ele era ateu. Ele vai se converter e ficar católico por causa das visões dela. Então, quando ele foi ver ela na casa dos padres, ela dormia num cubículo, em cima de uma... Eu vi a cesta que ela dormia. Era um colchonete em cima de uma cesta oval. Colchonete assim pequenininho, uma cesta de palha. Dormia lá. Ela morreu com 42 anos. Era toda cheia de doenças. Feia, babuda. E um carro de humano. Quando o Dr. Wessner veio vê-la, isso foi por volta de 1800, ela morreu em 1824. Foi vê-la por 1816.
Ele chegou, ela estava dura na cama, transpirando tanto que o colchonete estava encharcado e o suor escorria debaixo da colchonete para ela se escorrer pelo chão. Bem, ela estava dura. Dizia o doutor Vaz que se pegasse ela pela cabeça, era dura que nem um tronco, ficava dura assim. Sabe? Então o padre disse que era uma coisa estranha. Então o padre começou a fazer assim com os dedos. Ela imediatamente ficou sentada, dura. O padre foi aproximando os dedos dela, então ela saltou, sabe, agarrou a boca, o dedo indicador do padre e começou o verbo em alemão, mamar o dedo do padre. O padre disse, morde. Ela disse, não pode. Por que você faz isso? Ela é tão doce. Aí o padre tirou o dedo da boca dela, estendeu a cabeça, ela salta a cabeça do padre, começa a sugar a cabeça do padre. Aí o padre disse para o médico, faça o senhor. Ele pôs os dedos dela, ela não saltava. Pôs a cabeça, não fazia nada. O Brentano vai querer ser padre para que ela também sugue o dedo dele e sugue a cabeça dele. Está entendendo? O Dr. Wessner era mesmerista. Isso são, professor, Você isso sabe? são sintomas, mas esses sintomas de possessão diabólica. Claro, o senhor falou bem. São sintomas de possessão diabólica. Ela era tarada e desconfia em possessa. Fazia coisa horrorosa. Isso é possessão. Bem, quando ela tinha dor de dentes, o padre se deitava em cima dela, com os braços em cruz, ela pôs os braços em cruz, ele deitava em cima dela com os braços em cruz, punha a boca dele na boca da freira e soprava dentro dela o espírito de vida. Quer dizer que tinha um prazer enorme, que passava dor de cabeça e dor de dente. Nossa, que dentista, hein? Ela dormia no colo do padre, dormia no colo do médico, dormia no colo do Brentano. Eu mandei para o Vaticano isso. E os escritos dela? Então, trato já. Como é que vão fazer a estátua dela se for canonizada? Dormindo no colo do padre, sugando o dedo do padre. E ela foi beatificada no toque de caixa, foi rapidinho que ninguém nem ficou sabendo. Foi. Eu mandei uma carta para lá antes da beatificação, protestando. O Vaticano me mandou uma carta, tem a carta do Vaticano, dizendo que levaria em conta a minha tese no processo de canonização dela. Eu estudei o processo dela. Na canonização. No processo dela, no processo de canonização. Porque ficaram dizendo que não levava em conta os escritos dela, que eram do Brentano atribuídos a ela. Isso é isso. Isso é mentira. Antes de conhecer o Brentano, eu já tinha todas as ideias do Brentano. Porque ela tinha as ideias recebidas dos padres ligados à maçonaria mística alemã. Professor, mas levando em consideração isso aí, ela é mais protagonista disso tudo? Não. Ou ela também é vítima disso? Não, vítima. Ela não valia nada, certo? E ela usava por jeito que não valia nada. Bom, a chave de todo o problema. O Brentano que você fala quem é, professor? Quem? O Brentano. Cleves Brentano, Cleves Maria Brentano. Tem no site, tem toda a vida dele, o capítulo 2 da minha tese. E tem também a vida dela, está tudo contado lá. Tudo isso aí tem no site. Deixa eu botar o Marcos aí. Interessante isso aqui? Então, os direitistas só atacam a maçonaria do Oriente. A maçonaria mística não. Professor, mas TFP só ataca aqui, ó. Eu ataco as duas, porque a TFP está aqui, ó. É fruto disso. A TFP é romântica. Por isso eles gostam do Schoenstein, gostam da Vernier, gostam do Saint-Pétri, gostam do Pascal e tudo mais. Diga. o mal ele pega todo mundo também. O mal. Porque nem os santos escaparam, São Vicente de Paulo foi enganado. Não, São Vicente de Paulo pode ser enganado durante certo tempo. São Clemente of Paulo. Mas o São Vicente de Paulo nunca ele foi consciente da enganação. Tá, e os outros, igual São Francisco de Sales, São João Bosco, Não, São ali José da a Paz. tática deles é que foi ingênua, mas eles tinham um santíssima intenção. É tudo gente boa. Quando Dom Bosco percebeu que aquela tática. Bom, então sobre a Catarina e o Brentano, o que ela conta? Ela tem, para fundar a religião nova, tinha que alguém morrer com Cristo, foi o Novaes. Tinha que ter um São Paulo, seria o Frederico Schiller. Ela conhecia o Novaes? Não, ela não. Ela
tinha nada com isso. Isso aqui é uma coisa muito mais alta. Não. Então, o Frei Schreck se usou para São Paulo. Ele escreveu uma nova Bíblia. Então, o padre Zaida, depois vai ser bispo de Regensburg, vai encomendar ao Brentano que frequente essa freira, pegue as visões dela e faça a nova Bíblia. A paixão de Jesus. Não! A paixão de Jesus Cristo é só um volume. Ele tem toda a criação do mundo, desde o começo até o Apocalipse. É uma nova Bíblia que ela escreveu. Nossa. É uma nova Bíblia. Ela tinha capacidade para isso? Ela, nenhuma. Era uma analfabeta. O Brentano diz, ela é um espírito grosseiro. Ela só vive ouvindo as moças, as mulheres da aldeia falando de fofocas, falando mal de um e de outro. Ela não tem espírito superior nenhum, é uma mulher rasteira. Ele odiava ela, não foi nem no enterro dela. E apaixonado por ela. Dormia no quarto dela, tinha a chave do quarto dela, passava a noite lá, e o povo falando. Bem, essa louca escreveu, então, tinha visões e ele tomava nota, o Brentano. Ele pegava um papel, pedia um quadro, ia numerando as páginas, fazendo. Na verdade, ele escreveu o que ele quis, mas ela tinha as mesmas ideias. Já antes de conhecer, ela dizia que tinha espíritos que habitavam todas as estrelas, havia estrelas boas, estrelas más, que ela sabia que havia culto na Lua, ela só não sabia os horários do culto. Será que era Doida. alguém que chegou para rezar a missa nova na Lua? Mas bobagens, não, era tudo protestante. Então, essa louca, ela começa dando, eu vou mandar por já no site o 4º capítulo, que começa a análise do Gênesis. Então, no começo, ela viu um globo de luz. Esse globo de luz. O que mais difunde é a parte da paixão, né? Não, Até que diz que inspirou. é porque ela morreu em 24 e o Brentano, que estava encarregado de fundir a nova Bíblia, ele sabia que se publicasse tudo que ela disse, ele seria condenado. Então ele só publicou no começo a paixão. Ele escrevia muito bem, ele é um poeta lírico alemão. Então publicou a paixão porque captava mais facilmente as pessoas do povo, que dá muita pena de Cristo. Mas na realidade, já na paixão ele diz coisas horrorosas, é que a pessoa não percebe. É muito sutil. Sutil. Então tinha um globo de luz. Nesse globo de luz se emanaram raios, que são os anjos. Aqui é a divindade. A divindade emanou os anjos. Os anjos giravam em torno da divindade. Aí alguns anjos pararam, para se contemplar a si mesmo, e caíram, formando aqui embaixo um globo de trevas. Claro. Outros anjos não se comprometeram totalmente. E aqui ficou no meio uma mistura de treva e luz. Eclipse. O mundo da melange, o mundo da mistura. É o esquema do maniqueísmo. Tem o bem, tem o mal, e o mundo atual uma mistura. Então tem uma mistura de bem e mal no mundo atual, certo? Eu vou passar rapidamente sobre isso, filho, para ver logo o problema mais sério. Então diz que foi criado Adão. Adão era feito de luz. Não tinha cor. Ora, onde está escrito isso? Acabado. Adão tinha um globo de luz, um som na boca. Nossa, era difícil. Que era uma boca tremenda, hein? Bem, Eva foi tirada de Adão, falso. Perdão, já viva tirada. Eva não tinha coração, não tinha intestino, não tinha nada dentro. Claro, não tinha problema. Tá certo? Eva tinha dentro do peito uma bolsa. Quando o homem falava, ela não tinha o som na boca. Então, quando o homem falava, pelo som da voz do homem, pelo verbo do homem, se encarnava uma criança nela. E a criança era gestada e saía por meio de uma boca que ela tinha aqui, que era a chave de Cristo. Nossa, que bagunça. Elas eram feitas de luz, mas usavam tangas de luz. Por que precisava tanga se não tinha intestino, se não tinha corpo, se não tinha sexo? Está entendendo? Quando Eva pecou com a serpente, eu conto rapidamente, vou passar por isso. Todos os detalhes que não tem no Gênesis são tirados da Cabala. Na minha tese, eu próprio tirado do livro tal da Cabala, tirado do livro. Todos os detalhes tirados da Cabala. Então, ela evidentemente não leu a Cabala, quem leu foi o Brentano. Bem,
Então, quando Adão ia Ele usou a autoridade dela. isso, Deus tinha posto em Adão uma matéria que emanou dele, uma matéria divina, como se Deus pudesse sair matéria. Deus é por espírito. E Deus pôs essa matéria em Adão. Quando Adão ia pecar, ela viu Deus se aproximar de Adão na ponta do pé. Adão assim, bocou. Deus se aproximou por trás de Adão. Tá! Cravou um punhal nas costas dele e tirou a matéria divina. Porque Deus não queria que aquela matéria se contaminasse, que ia formar com ela a Virgem Celeste. Então, tirou a matéria divina e foi levada para o céu e formou já no céu a Virgem Celeste, a Sofia, a Virgem Maria. Bem, essa matéria, ela chama o germe da bênção, que é uma matéria divina que saiu de Deus e que não foi contaminada pelo pecado de Adão. Quando Adão pecou quando dormiu, ainda não tinha Eva, e ele tinha visto os animais se reproduzirem, ele sonhou se reproduzir novamente. Então o sonho dele produziu Eva. Aí vai ter o segundo pecado original. Foi um pesadelo, né? vai ter o segundo pecado original, que é o pecado do fruto proibido. Ela descreve o pecado do fruto proibido, um pecado sexual. Vai lá, Zé Carlos. Ela descreve o pecado sexual. Foi o pecado original que, agora isso eram dois, ficaram um só. Mas depois vieram 3, 4, se multiplicaram e houve a matéria. Quer dizer, a matéria produz a individuação. A matéria não presta e a procriação é má. Bem, então Deus tirou essa matéria, resumindo rapidamente, essa matéria foi devolvida para Abraão. Quando Deus prometeu que nasceria Cristo dele, Deus meteu no peito de Abraão a matéria de germe da bênção. E ficou, por isso que dizia que os profetas tinham um tumor aqui do lado direito, que era a matéria divina do qual ia nascer o Messias. Quando Abraão estava morrendo, ele arrancou a matéria e passou para o peito, arrancou assim com a mão, e passou para o peito de Isaac, que passou para o peito de Jacó, que passou para José, não sei porquê. José se casou com Azenete e morreu lá no Egito. Quando Moisés disse, glória a Deus, levar todo o povo embora, Deus mandou ele pegar o germe da bênção que estava na múmia de José no Egito. E onde está a múmia? Moisés não sabia, ele era profeta, mas não sabia. Então ele ficou consultando feiticeira, Séfora. Tá claro? Então, foi consultar Séfora, que foi então de barco com ele pelo Rio Nilo. Em certo momento ela pegou um papelzinho da Companhia Melhoramento, escreveu o nome de Deus, jogou na água e as águas baixaram na hora, que é o milagre típico da Cabala. Então baixaram as águas do Nilo e disse uma porta e um túmulo. A Séfora entrou e o Moisés atrás. Lá dentro encontraram, bom, então entram lá e tem um touro de ouro com 2 chifres e na cabeça o órgão masculino ereto. Abriram aquele sarcófago e dentro estava a múmia de José de Azenete. E separaram o germe da bênção, que era o sexo dele e dela. Moisés pegou e levou para a Arca da Aliança. Nossa, que interessante. E isso foi o Santíssimo Sacramento do Antigo Testamento. Isso aí quem escreveu foi tudo a Catarina? É maluca. Então, isso é o Santíssimo Sacramento do Antigo Testamento, que no deserto tinha na arca uma portinha com cortininha, e Moisés toda tarde abria, o povo adorava aquele Eucaristia do Antigo Testamento, ele tirava e dava a bênção do Santíssimo, que ia ser o corpo de Cristo. Isso fez um sucesso na Alemanha enorme. Que melhor São Vigário da bênção do Santíssimo. Está entendendo? Bem, isso foi passado, José do Egito foi entregue aos essênios. Os essênios tinham uma árvore genealógica de Cristo, mas uma árvore plantada, uma árvore genealógica plantada num vaso, que eles regavam, era uma árvore genealógica plantada, que eles regavam e nasciam então os frutos. Os frutos eram sempre um moço e uma moça. Quando os devotos do Santo Sacramento do Antigo Testamento iam falar com os essênios, o moço disse, quero casar, com quem devo casar? Então eles examinavam a árvore e diziam, como é teu nome? Você é com fulana. Então casavam. Foi assim que Santana casou com São Joaquim. Santana e São Joaquim se casaram para ter Nossa Senhora, mas ela não foi gerada como nasce todo mundo. Ela foi gerada de modo místico.
Então a Imaculada Conceição não é ela, mas um ato de Joaquim e Ana. Professor, onde está escrito tudo Nos isso? livros dela. Eu estou tirando a pornografia. Por respeito ao padre e a vocês. Eu estou tirando a pornografia. Esses livros dela tem em português? Não, Ou tem só- alemão. Só paixão. Só em alemão. Tem a tradução de algumas coisas em francês e inglês, mas eu tenho os livros. Que loucura. Eu tenho tudo isso aí. A beatificação dela é uma monstruosidade. Bem, então, mas eu estou pulando a pornografia. Eu estou pulando a pornografia. Dele com ela, do Brentano com ela. Estou pulando a E pornografia. ela mesma escreveu. A pornografia que ela põe nos livros dela. Fez tanto sucesso. Bom, então, por causa disso, dessa corrente secreta, que põe isso aqui em todas as livrarias católicas. Bem, qual é a cruz dela? A cruz dela é essa, olha. A cruz de magia egípcia. Bem, então, essa fulana, ela diz que Joaquim e Ana tiveram uma senhora de modo não normal. Mas Ana não esgotou toda a matéria da bênção que estava nela. Então, depois que morou São Joaquim, Santana teve que casar com mais 3 homens. Para esgotar toda a matéria divina, e formou vários, está entendendo? Vários imaculados. Então, nós temos 2 raças. Uma raça maculada e uma raça imaculada, que é loira, de olhos azuis, Arianos. fala alemã. Ela diz isso. Os arianos. Arianos, ela diz isso. Que Adão era loiro, falava uma língua parecida com o alemão. Ela dá base para o nazismo? Claro, claro. Essa religião da Alemanha vem desde a Idade Média e foi cultivada pelos alemães. O romantismo alemão vai cultivar essa religião alemã. Está claro? E foram os bispos da Alemanha que pediram a beatificação dela. Bom, então Nossa Senhora parece um anjo. Ela concebe como? Pelo ouvido. Seja feito em mim segundo a palavra. É a palavra do anjo que produz a carne nela. Mas uma carne não normal, o germe da bênção. Cristo é o sexo de Adão e Eva posto no ser de Maria. Ou o sexo de José e Azenete. Eu estou pulando os detalhes pornográficos. Isso está no livro Segredos da Igreja Católica, do cabalista Petrus Galatinos, cabalista do tempo de Lutero, superior-geral da Ordem de Lutero, cardeal de Viterbo. Isso é tudo magia e é tudo cabala judaica. Todos os detalhes que tem aí, tem na cabala. Todos. O Adão luminoso, o sol na boca, a geração pela palavra, tudo de cabala. De vez em quando isso aparece na igreja. Muito bem. No livro Cordeiro de Deus, quando ela morreu, o Brentano então resolveu publicar alguma coisa. Publicou Paixão e Morte, que era mais emocionante. A irmã dele deu risada, assim, vê que foi você que escreveu tudo. Ele falou no começo do Germe da Mesa. Tem lá, eu posso trazer para você. Vida Paixão e Morte. Eu peguei o livro, mas não cheguei a ler. Não. Eu li muitas vezes. Tem vários sebos por aí. Eu li muitas vezes. Eu dava para todos os meus afilhados, porque eu achava emocionante aquela questão da paixão. Tanto é que o meu Ela livro diz são coisas livros- loucas, que Nossa Senhora não queria que Cristo fosse para o deserto, que a mãe de Jesus Cristo ficasse resfriado por causa da umidade do deserto. A umidade do deserto. E tinha medo que Cristo ficasse resfriado. É umas coisas de louca. Os milagres de Cristo são uma coisa absurda. Ele tinha uma técnica de fazer milagre que ele ensinou para os apóstolos. E os apóstolos ensinaram para os protestantes, os caras Você está entendendo que eu propagando os amigos. Então, essa doida seguiu Brentano. O Brentano quem era? O nome dele era Clemens Maria Brentano. Ele foi filho de um comerciante italiano, Brentano, com uma mulher muito inteligente, Sofia de la Roche. Sofia de la Roche era de origem francesa. Ela morreu quando ele tinha 6 anos e ele foi então educado, levado por uma tia. O pai teve, acho que 27 filhos, casou 3 vezes. O Brentano, ele estava apaixonado pela mãe dele. Apaixonado pela mãe dele quer dizer apaixonado pela mãe dele. Quando ele via a mãe dele pegar uma maçaneta, ele beijava a maçaneta. Exatamente.
a irmã dele, Bettina Brentano. A Bettina era um gênio, ela também ficou apaixonada por ele, os dois irmãos. A Bettina depois se apaixonou por Goethe, se apaixonou por Marx, e eles por ela. Sabe? Ele depois deixou a Bettina, casou com uma mulher casada, Sofia Meirô, mulher de um professor da universidade, que vivia com todos os estudantes da faculdade. Era uma vagabunda. O casamento com ela foi uma tragédia, pancadaria grossa e paixões violentas. Chamava ela de Cristo e de inferno, dialeticamente. Por que Cristo? Porque a mulher permite a primeira fusão de duas partículas para recuperar a divindade. Está claro? É uma interpretação gnóstica do sexo. Bem, e também o inferno, que permitia a reprodução. Ela teve vários abortos, não tiveram filhos, ela morreu. Ele então foi raptado por uma outra moça, Augustine Bullman, não me lembro mais agora. Foi raptado, casou com ela à força. Mas casou na igreja. Foi raptado pela moça, pegou ele numa esquina, enfiaram na carruagem, levou para ele de casar, ela estava vestida de noiva, casaram os dois. Largou ela, acabou vivendo com uma porção de prostitutas. Também foi amante de vários homens. Um deles, que eles faziam relações de amor, o poeta Clemens, relações de amor assinado Maria, que era um dos nomes dele, Clemente Maria Brentano. Foi amaciado com prostitutas. Todos os livros dele falam de amores incestuosos, irmão com irmão, filho com a mãe. Todos. É uma obsessão dele. Ele também está. Ele vai ter uma filha de crápula. Conhecia mal a Cabala, conhecia a Gnose do Monte, conhecia todo o esoterismo, era maçom, aceitava todas as teorias dos maçons alemães. Inclusive Novalis, que diz, num livro famoso, Christianheit oder Europa, a cristandade é a Europa. Olha só, hein? A Idade Média, isso Novalis, hein? A Idade Média tinha uma grande unidade. Unidade na fé, unidade no canto, unidade na música, unidade na arte, unidade em tudo. Mas não tinha diversidade. Lutero trouxe a diversidade. Mas ele cometeu um pecado, ele quebrou a unidade. Essa é a tese antítese. Agora vai ter que ter uma nova síntese, vai ter um novo concílio que tem que reunir todas as religiões, inclusive a maçonaria e os jesuítas. Esse concílio virá e fará a união de todas as religiões do mundo. Até que eu gostava disso. O Vaticano II, isso foi escrito antes de 1850. E como mostrei, estava prevendo o Vaticano II há tempo, hein? Tá claro? O Brentano, então, ficou amante de um poeta alemão chamado Achim von Arnim. Ele gostava de tudo, então? De tudo. Então, ele acabou se separando do Achim von Arnim e fez o von Arnim casar com a irmã dele, Bettina. Então ele tinha sido apaixonado pela Bettina, tá claro? E foi amante do cunhado, o Achim von Arnim, um grande poeta alemão, da mesma maçonaria que ele. Tá claro? Quem fala? Pouco não vai. Então, da mesma maçonaria que ele. Concentrar. Da mesma maçonaria que ele, tá claro? Horror, né? Pouco, né? Apaixonou-se por uma artista de teatro. Depois se apaixonou por uma filha de um pastor protestante. E então se deitava no chão, que ela não queria saber dele, ela tinha 16 anos. Se deitava no chão, fazia questão que ela pisasse nele. Pé. Pisasse nele. Para se livrar dele, a mocinha protestante fez ele visitar Catarina Emmerich. Ele achou aquilo horrível. Depois o padre Seiler mandou que se aproximasse e ele foi lá. Então se apaixonou pela Catarina Emmerich, porque ele se apaixonava, dizia ele, só por mulheres que pareciam com a mãe dele, de alguma maneira. Era um tarado louco. E ela. Então quando conheceu ela, ficou encantado, e ela por ele. Vou poupar os detalhes. Não, já dá para ter uma noção. Tudo isso tem textos, eu tenho os documentos. Eu descobri isso aqui, Marcos, quando eu descobri, eu tinha lido a Encarnação, Paixão, Morte e Jesus Cristo, a Vida, a Glória de Deus, a Seguida da Paixão, eu tinha lido em 1955.
Eu dei para muitos alunos meus que julgavam que era bom. Quando me fizeram a pergunta, o Robespierre, a razão e o ser supremo, que eu descobri esse quadro, eu lembrei a Catarina que está aqui. Então eu fui reler o livro. Batia tudo. E aí que eu montei o quadro. Então a TFP, que controla a Catarina, estava na salinha. Ela defendia o chef de mestre, defendia os tradicionalistas franceses, defendia o Lamento, toda essa gente que ela defendia.